Olá, pessoal. Hoje estaremos dando continuidade a mais uma aula de geografia. Sendo mais específico, estaremos falando sobre urbanização, certo? Para quem não me conhece, eu sou o Logan e eu espero que vocês gostem da aula. Bom, como em todas as aulas, aqui nós precisamos entender primeiramente qual é o conceito do que estamos estudando hoje, certo? Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é urbanização, que vai ser um termo recorrente na nossa aula de hoje. E urbanização é basicamente o crescimento das cidades. Esse crescimento ele pode ser dado tanto pela população, pelo crescimento da população, quanto o crescimento da extensão territorial. Esse crescimento da urbanização, né, a urbanização, ela se deve no processo onde o espaço rural ele se transforma em um espaço urbano. Mais para frente nós iremos nos atentar mais especificamente nesses dois espaços, mas aqui você só precisa se atentar que para um cresce, né, que é o espaço urbano, ele vai crescer e o espaço rural ele vai diminuir, dando lugar para o espaço urbano, ok? Beleza. E um fator, né, que pode acelerar essa urbanização é o fator que a gente chama de êxodo rural, perdão. Êxodo rural ele é basicamente a migração populacional do tipo campo-cidade. Então você tem as pessoas do campo saindo e indo morar nas cidades, beleza? É basicamente isso. Êxodo rural é migração populacional do tipo campo-cidade, ok? Bem, como havia prometido, né, nós iremos falar aqui brevemente sobre espaço urbano e espaço rural, para podermos entender um pouco do contexto. Aqui eu deixei duas imagens muito importantes para que a gente consiga visualizar melhor essa diferença, essa discrepância entre um e o outro, certo? Primeiro ponto que a gente precisa se atentar é que a diferença territorial é muito grande. O espaço rural ele é muito maior do que o espaço urbano. Por que é tão diferente, né, essa questão de território? Porque as atividades que é feita no, no espaço rural, ela exige grandes territórios, como a agropecuária, o extrativismo de mineral e também a preservação de florestas, né? Então isso vai exigir um espaço muito maior. Já em contraste, né, com isso, o espaço urbano ele tem uma importância, né, uma expressividade muito maior no quesito de atividades produtivas economicamente é, para o capital. Então, nesse quesito, o espaço urbano ele é melhor desenvolvido. Não foi sempre assim, é lógico, né? Um país mais desenvolvido ele tem essa parte mais urbana desenvolvida. Já um país não desenvolvido ele tem ainda uns resquícios, né, de um espaço rural muito mais forte do que o espaço urbano. Entretanto, tudo tende a dizer que o espaço urbano tende a aumentar e o espaço rural tende a diminuir, beleza? Agora, falando um pouquinho sobre o processo de urbanização, nós temos dois fatores que são muito importantes para podermos entender como que esse processo se dá, beleza? O primeiro deles é o processo, o fator, né? Mais especificamente, os fatores atrativos. Esses fatores, como o nome mesmo já diz, né, são todos aqueles atrativos que a cidade, que as condições estruturais oferecidas pelas cidades trazem para aquelas pessoas que estão saindo do campo para a região urbana, né? E o maior deles seria a industrialização, que foi um atrativo, né? Que foi um fator atrativo muito grande, muito forte, porque gerava trabalhos para as pessoas, consequentemente as pessoas se reuniam numa região e aí aquela região ela ia crescendo e ia chegando outros recursos, um acesso à saúde, um acesso a outras coisas, ok?
Já os fatores repulsivos, né, que a gente também tem, são todos aqueles fatores que não é em função das vantagens produtivas da cidade, mas graças a essa espécie de expulsão da população do campo para os centros urbanos, perdão. Então aqui você tem um fator que não necessariamente é uma vantagem para a população, mas que, de certa forma, força a população a deixar o campo e ir para a cidade. E isso seria um fator repulsivo, perdão. Aqui dando continuidade sobre essa questão do processo, né? Aqui nós temos essa imagem onde fala mais ou menos como funciona esse processo. É lógico, pegando um exemplo em específico. Então aqui nós temos, primeiramente, a industrialização das sociedades, certo? Depois, logo em seguida, vem a ampliação da divisão entre campo e cidade, porque antigamente você não tinha essa divisão muito bem definida. Agora nós temos essa definição do que é uma região urbana, do que é uma região é, rural, beleza? Aí depois, com esses atrativos e com essas repulsões, nós temos o êxodo rural, que seria as pessoas saindo do campo e indo para a cidade, para as cidades, certo? E a formação das grandes metrópoles. Então aqui, quanto mais pessoas, mais casas, vai ter que gerar transporte, meio de transporte, e consequentemente aquela cidade ela vai crescendo até ela chegar ao ponto de se tornar uma metrópolis, beleza? E aí logo em seguida nós viemos, né, o quarto, que seria a estruturação da hierarquia urbana, beleza? Bom, agora nós vamos entender um pouco sobre as consequências, brevemente, só para a gente poder dar uma pincelada e finalizar essa videoaula com chave de ouro, beleza? Primeiramente, nós vamos começar pela favelização. O que seria a favelização? Seria a falta de planejamento e de políticas públicas para auxiliar as pessoas, né, que por muitas vezes ocupam as áreas terrenas, né, de forma indevida e que por muitas vezes esses terrenos são áreas de risco, né, e consequentemente isso se dá, né, pelo inchaço urbano, onde nós temos uma grande população para um terreno muito pequeno, né? Então ocorre essa questão e para esse planejamento, beleza? O excesso de lixo é básico, né? Onde nós temos uma grande população, nós temos uma grande concentração de lixo e uma grande produção de lixo. E isso também se deve pelo o descarte, né? O descarte indevido do lixo, porque segundo o IBGE, 60% desse descarte ele é feito a céu aberto de forma indevida, consequentemente gerando outros problemas urbanos e ambientais, beleza? Poluição é muito importante. Graças às indústrias, né, isso aumentou, mas também já existia antes, mas graças às indústrias, graças a grande concentração de pessoas, graças a grande número de veículos, nós temos um grande número de pessoas que conseguem poluir muito o meio ambiente e aí, consequentemente, aquele ambiente fica poluído, ok? Violência é quase uma questão, uma consequência da favelização, né? Porque você tem a marginalização, onde você não tem a condição de vida ideal para aquelas pessoas, levando assim a ter essa questão da marginalização. A questão da inundação também é consequência do excesso de lixo, porque o excesso de lixo leva à impermeabilização do solo, consequentemente não deixando as águas das chuvas escorrerem e levando assim enchentes, né? E assim por diante. Bom, essa foi a videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e no nossa página do Facebook. Muito obrigado e até a próxima aula.